que eu trouxe esse trem? Esse menino está na profissão errada, né? Ao invés de fazer marketing, propaganda, vou fazer engenharia. O Gabi não tá aí, ele tá todo engraçadinho. Todo saidinho. Ele não esquece. Agora só grava a palavra, né? Ai, bom dia, meus irmãos. Bom estar aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui. E te agradecemos pelas sementes plantadas aqui nessa comunidade. Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado pela responsabilidade de cada um, de cooperar com o compromisso financeiro que essa casa aqui necessita, Senhor. Nós te agradecemos pelo coração doador, pelo coração generoso, pelo coração compromissário de cada um. Pedimos que o Senhor derrame bênçãos sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. O Carlos já orou pela palavra. Tenho algo no meu coração engraçado que... O engraçado é que eu fiquei... Ontem eu vim para o ensaio, daí tinha as músicas, né? Sim, a relação que a gente recebe. E todas as músicas, se você perceber, né? A gente cantou a primeira lá, a meia-noite. Fala sobre a volta de Jesus. Sublime também. Sublime, né? Também fala. Essa aqui, 1 Coríntios 15. Então, as coisas foram construindo. E a Lindy, que escolheu a música junto com a pastora, a gente não faz uma assim, ó, pregador, o que você vai pregar aí? Para a gente saber o que vai cantar. Não. A gente ora. A gente tem tempos de oração para o Senhor falar conosco, para ver o que a gente vai falar, o que vai cantar, mas combinar entre nós, não. Eu fiquei olhando e falei, poxa, embora o assunto não seja somente esse, o retorno de Jesus e o nosso coração voltado para Ele ficou claro, né? E aí hoje nós tivemos um tempo aqui de Ministério ao Senhor, com o grupo do Louvor, 6:30 da manhã. Então, você que está perto de um irmão aí, que sabe que ele fique esperto para não deixar ele dormir. Você vê ele meio quieto, sem interagir. A Lisa já estava, já. A Lisa acabou de acordar. Olha lá, pescou. Quase que ela deu um grito. Aleluia! Então, você ajuda os nossos irmãos a ficarem acordados. A gente ficou aqui um tempo de oração e algumas orações foram nesse sentido também. E eu creio na liderança do Espírito Santo no nosso meio, irmãos. Creio que Ele está conduzindo a nossa comunidade para a sua vontade. Isso é maravilhoso. Eu quero falar sobre o reino dos céus está próximo, é o título da mensagem. O negócio se mexe, né? Na verdade, não era para se mexer, mas olha, eu não sabia que se mexia. Achei que era só na hora lá, depois ele ficou paradinho. Mas não atrapalha, né, irmãos? Se ficar aí, será que tira a concentração? Fica olhando muito, não vou deixar aí, mas não presta atenção na palavra. O reino de Deus está próximo. A gente tem sentido isso. Nós temos conversado, orado, como eu falei, nós estamos sentindo que Deus está caminhando e nos levando a caminhar nesse sentido. E nós temos uma urgência. Quando a gente fala sobre Deus tem uma urgência, ou nós temos uma urgência, não significa que Deus está atrasado. Mas significa que aquilo que Ele está comunicando é urgente. É uma coisa muito importante. É para a igreja acordar para aquilo que está acontecendo. E a gente tem visto que o Senhor tem enfatizado um assunto muito específico, que é o Evangelho. Preguem o Evangelho, vivam o Evangelho.
E esse é um assunto que, em Mateus 24, você está com a sua Bíblia aí? Nós não vamos ter, nós vamos ver alguns textos aqui, poucos, não vamos ter a palavra aí, tá? A menos que o Guilherme seja rápido e coloque aí para abençoar os irmãos. Mas a ideia é que você interaja com a sua Bíblia de papel ou no seu celular. Mateus 24, a Bíblia fala assim, quem sabe esse de cor? E será pregado por todo mundo. E então, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, Jesus ali, nesse momento aqui, ele está falando sobre o fim dos tempos, é o sermão profético, conhecido como sermão profético de Jesus, e ele está falando sobre o fim dos tempos, e aí ele diz, e será pregado este evangelho do reino. E qual é o evangelho do reino? Que a gente já falou aqui, o evangelho do reino é o evangelho que explica e ensina que Jesus veio, ele morreu por nós, que é a boa notícia, ressuscitou, nos salvou, nos libertou do império das trevas, mas ele virá, o rei virá, para estabelecer o seu reino. Então ele diz, este evangelho será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E uma coisa, irmãos, que a igreja tem negligenciado, a igreja no geral, né, no contexto geral, sempre quando a gente falar igreja, nós não estamos nos direcionando a Novo Tempo, ou a alguma igreja específica, mas a igreja, de modo geral, ela tem negligenciado essa mensagem, que você pode dizer que são duas mensagens, a pregação do evangelho do reino e o fim dos tempos. E aí, nós não conseguimos separar essas duas mensagens. Falar, meu Deus, alguém pode dar uma diminuída aqui? Só um pouquinho, porque gelou. Porque o evangelho do reino, ele é a mensagem da boa notícia que ainda não acabou. Então, o Senhor, ele preparou o mundo em tempos. O Abner falou aqui, o dia que ele veio, da criação até Abraão passaram 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. De Jesus até agora, 2000 anos. Então, mais ou menos a cada 2000 anos, o Senhor interfere na história de modo totalmente, de uma maneira totalmente extraordinária. E a maneira extraordinária que nós estamos esperando, a interferência de Jesus, é o seu retorno. Vocês conseguiram entender? Nós estamos com aproximadamente 6.000 anos de história da humanidade, desde a criação, desde Gênesis 1. Então, de Gênesis 1 até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até o nascimento de Jesus, mais 2.000 anos, 4.000 anos. Da morte e ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu, até o nosso tempo, 2025 anos. Meus irmãos, nós estamos muito próximos do evento histórico do retorno de Jesus. Isso precisa causar espanto no nosso coração. Precisa causar anseio no nosso coração. E isso é exatamente a maneira que a igreja não tem agido. Nós temos uma mensagem negligenciada, o evangelho do reino. O evangelho que anuncia boas novas e proclama a vinda de um rei. E, infelizmente, a negligência não está só no campo de não pregar o evangelho do reino, mas de pregar um outro evangelho. A gente conversou na sexta e estava falando sobre isso. Muita gente, eu fui um deles, a pastora, e creio que muitos outros aqui receberam um evangelho falso ou incompleto.
Um evangelho onde te ensinaram em que se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te dar todas as coisas que você necessita nessa terra. As coisas que você necessita para viver bem. Por exemplo, entregue sua vida para Jesus, seja dizimista e ninguém mais vai bater no seu carro. Não é nenhuma piada, irmãos, isso é muito sério, é verdade. Evangelho onde se ensina que a pessoa não dizimista, e eu não estou falando contra o dízimo é bíblico, é o mínimo 10%, mas uma pessoa não dizimista, e tudo é de ruim, é desemprego, ou um problema, ou qualquer doença, falta do dízimo. Irmãos, esse é um evangelho incompleto, e nós viemos, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, recebendo esse evangelho, recebendo dose mais dose de evangelho, daqueles que se você der, você vai receber. Isso é bíblico? É bíblico. Semear é bíblico, a lei da semeadura é bíblica, mas não é uma moeda de troca. A sua oração não convence a Deus a te dar aquilo que você necessita. Nós recebemos as coisas do Senhor porque Jesus é gracioso. O Senhor é bom, embora nós cremos que ao pedir, Ele nos dá. A Bíblia ensina essas coisas. O fato é que as pessoas têm negligenciado essa parte difícil do Evangelho, que é real, que é o se negar, o negar a si mesmo, que é o amar o próximo como a si mesmo. Aí já é demais, Jesus. Tem gente que não dá para amar. Tem gente que força. Tem gente que faz Jesus me santificar muito. Para não dizer que ela está sendo usada pelo diabo, Jesus está usando ela para santificar a minha vida. Essa é a obra do Evangelho. Jesus, ele fez chamados, a pessoas, ele foi chamando pessoas e ele dizia, vem, siga-me. Outra vez ele disse, é impossível alguém me seguir sem levar a cruz. Isso tem a ver com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Isso não é pecado nenhum você necessitar de algo e direcionar a sua oração. Você entende quando eu falo, né? Você não fica pensando assim, pô, João, não deixa a gente pedir nada para Deus. Você não pensa isso, né? Tá tudo bem entre nós? Mais um gole. Eu tenho ensinado isso para minhas filhas. E eu dei um livro para cada uma delas, no começo do ano. A Clarice já terminou, a Ana nem sei, não lembro. E a Joana, não. A Joana tá lendo lá o dela ainda, que é um livro pequenininho, ela que escolheu, que é um livro muito bom, chama Anseio pelo Seu Retorno, da Dana Candler. Esses dias eu cheguei em casa, assim, cansado, e ela, pai, aí ela veio me contar, porque aquele dia que ela leu uma grande porção, né, então assim, eu preciso falar para o meu pai aqui alguma coisa, aí ela veio me contar. E eu tinha meditado, naquele dia, era a leitura de Mateus, do 1 ao 5, não lembro, mas era a passagem que a gente vai ler aqui, e eu estava meditando nessas coisas, passagem sobre João Batista e tal, e à noite ela chegou e falou, pai, olha, lendo o livro, né, tipo, assim, né, fazendo aquela checklist, pai, tô lendo, hein, estava falando lá o livro que as pessoas não gostam de falar sobre o fim dos tempos ou a volta de Jesus, porque isso interfere, ela não falou tão assim, mas isso interfere diretamente na vida delas aqui. Porque o retorno de Jesus pode frustrar os seus planos para o futuro. Amém? Ai, meu Deus, o desânimo de vocês assim foi demais. Oh, meu Deus. Frustrar no bom sentido. As pessoas, elas não amam a volta do Senhor e o plano de Deus, porque isso pode realmente parar aquilo que elas estão pensando, sonhando. Uma vez a própria Joana, como a gente falando do retorno de Jesus, ela falou, pai, mas eu não vou casar. Acho que ela falou, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, meu pai está falando que o negócio está perto de acontecer. Pô, estou com 10 anos, não vai dar.
Eu já falei para ela, esquece que você está fora da idade. Isso é uma realidade trágica, irmãos. É uma realidade difícil. A ignorância cristã nos últimos dias tem muito a ver com o evangelho que pensa em si mesmo e que não é o verdadeiro evangelho e que não contempla o plano completo do Senhor para a história da humanidade. Jesus, ele criou o mundo para colocar no mundo um jardim. Ele criou o jardim para colocar no jardim o homem, para se relacionar com o homem. Jesus anseia se relacionar conosco fisicamente, pessoalmente. Isso foi parado ou adiado pelo pecado, e o Senhor estendeu essa relação para todos nós. Então, a vontade do Senhor hoje é voltar. Mais do que a igreja que anseia pelo noivo, é o noivo que está ansiando pela sua noiva. Jesus está ansiando para voltar e ficar conosco. E a gente também está tendo um curso sobre esse tema, evangelho. Na verdade, o curso não é sobre esse tema, mas é um curso de preparação para jovens, o Ticum que está promovendo isso, Douglas, o Haroldo, e está sendo uma bênção. Nós tivemos uma aula de vídeo, videoconferência com o Haroldo e com o Arlindo, e o assunto era evangelho, o evangelho profético, o evangelho do reino. E 2 aulas muito legais, e nesse mês nós tivemos que ler um livro, o livro do Douglas. Fica a dica, o livro chama Olhe para Jesus. Irmãos, compre esse livro. O livro é tão bom que eu li em um dia, porque eu estava atrasado, precisava ler em um dia, mas é só para... Deixei para a última hora. A gente fala de procrastinação de uma forma tão bela, né? Nem parece pecado, mas eu pequei. E eu tenho sido confrontado pelo Senhor, assim, de forma muito, muito drástica. Eu sou um pecador, irmãos. A procrastinação, ela é má. Ela faz mal para nós. Mas passou o tempo da confissão, agora vem o tempo da alegria. E o perdão. Mas, assim, se fosse outro livro, não dava para ler. Não tem como. Você pega um livro, você lê 2 capítulos, tem livro que é muita informação, você fala, meu Deus, preciso parar, a cabeça está fumaçando. Esse livro não. E aí, ele tem... Tanto é que o livro tem 1 capítulo, cara. O livro é muito bom, 1 capítulo. Brincadeira, ele tem 7. Para mim, ele teve só 1, porque eu li, assim, diretaço. 7 capítulos, e ele é muito bom, e ele fala sobre essa vida que se baseia em você olhar para o Senhor, ficar olhando para Ele, para se parecer com Ele. E foi mais uma coisa que calhou e testificou com aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração, e nós temos recebido exortações claras a respeito do Evangelho, a respeito do plano completo de Jesus. É sobre isso que a gente quer falar. E eu quero pedir para vocês abrirem sua Bíblia aí de novo em Mateus. Você já está aí, né? Mateus 3. Para a gente falar sobre algo que a gente vê como essa obra do Evangelho e o fim dos tempos, ela não está separada. E não são 2 coisas, mas uma. Você conhece a história de João Batista, e Mateus 3, versículo 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Irmãos, reparem a mensagem de João. João aparece
Nós conhecemos a história dele, ele foi ali profetizado por Gabriel para o seu pai. Gabriel, o anjo Gabriel, apareceu para o seu pai Zacarias e disse, você vai ter um filho, ele vai vir, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele será um homem muito bom e tal, e faz muita propaganda ali do João. E aí João vem. João tem um ministério totalmente curto por aquilo que ele representou. Mas ele teve uma vida separada ao Senhor. Os estudiosos vão contar a história de João. Ele viveu aproximadamente, agora não lembro, mas coisa de 20 anos, numa comunidade no deserto. Vivendo ali, estudando as Escrituras, vivendo de uma maneira simples. As roupas de João João usava roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele viveu dessa maneira e quando ele apareceu, esse ministério público de João, onde ele tinha uma mensagem, durou aproximadamente 18 meses. Um ministério muito curto por aquilo que ele veio fazer, pela importância daquilo que ele veio fazer. E o que ele veio fazer? Qual que era a profecia a respeito de João, que está no profeta Isaías? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João veio preparar o caminho do Senhor e ele pregava uma mensagem específica. Qual era? Arrependam-se. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. O João fala sobre o Evangelho. Arrependam-se. Porque está próximo a vinda do rei. O reino está vindo. E é exatamente essa dificuldade que nós enfrentamos. Nós não pregamos o Evangelho e nós não anunciamos a vida de um rei. João era como um porta-voz, uma pessoa que anuncia a vinda de um presidente. Sabe o que é o porta-voz de um presidente? Tem um outro nome que eu agora eu esqueci. Não é um embaixador. Eu vou lembrar. Eu acho que eu escrevi em algum lugar aqui. Mas hoje em dia é o porta-voz. Esse nome aqui era antigamente dos. Mas um porta-voz, por exemplo, o porta-voz do Donald Trump, ele vai em um país e ele vai falar primeiro o que vai acontecer ali, como vai chegar o presidente, o que vai acontecer, quais são os assuntos que ele vai falar, e aí ele vai preparar ali o lugar, o que ele gosta de comer, essas coisas. E ele vai fazer ali aquela preparação para a vinda do presidente. João era esse cara. Estava preparando a vinda de um rei. E ele estava anunciando a vinda do rei Jesus. Ele não sabia que essa mensagem que ele estava pregando não era inteiramente para aquele tempo. Ele preparou o caminho do rei, mas existia uma turma de pessoas, um povo que iria fazer com que a mesma mensagem continuasse sendo avisada no decorrer da história. Esse povo se chama igreja, esse povo se chama nós que estamos aqui reunidos. Precisamos entender que nós temos uma missão, irmãos: preparar a vinda de um rei, preparar o caminho para a vinda de um rei. Um lugar, preparar a terra, as nações, anunciando o quê? O Evangelho, dizendo para as pessoas: arrependam-se, porque o meu rei está vindo. Eu desconfio que grande parte da igreja não acredita nisso. Eu desconfio, irmãos. Porque por muito tempo eu achava a volta de Jesus um evento muito, pirotécnico. Filme dos Vingadores, lá atrás, né? E por não conhecer, obviamente, Jesus vai aparecer de uma forma assim, ele nem vai aparecer, a gente que vai sumir, assim eu cria. Depois que você vai entendendo e olhando para a Bíblia,
pedindo para que o Senhor revele Jesus na Bíblia. Eu comecei a ver que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus em toda a Bíblia. A Bíblia tem mais capítulos falando sobre o fim dos tempos, que são aproximadamente 150 capítulos, do que a primeira vinda. A primeira vinda de Jesus é em torno de 80 capítulos. Sobre a segunda vinda, que é a vinda onde a plenitude vai vir. Nós oramos aqui, irmãos, por cura. Se o Senhor pudesse curar alguma pessoa doente, alguma pessoa que estivesse precisando de um socorro de Deus, alguma coisa. A pastora fez o apelo e muitos de vocês vieram aqui. E por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós cremos em um rei que, anunciando a vinda de um rei, de um reino perfeito, onde não haverá dor, nem lágrima, nem morte, ele vai curando as pessoas e mostrando com uma mensagem subliminar que no meu reino não haverá isso. No meu reino não haverá doença, por isso que eu estou te curando. Esse é o papel da igreja, que Jesus ia fazendo, quando ele ia passando, ele ia andando, ele ia curando as pessoas. Essas pessoas muitas vezes não seguiam Jesus. Sabe a história dos 10 leprosos? 10 vieram para ser curados, 10 foram curados, só um voltou. Essa é mais ou menos a porcentagem da gratidão da igreja. Muitas pessoas, ou todos, têm acesso à graça de Jesus, mas quase ninguém reconhece o sacrifício do Senhor. O Senhor está fazendo isso com a sua igreja, embora eu estou falando aqui que, de modo geral, a igreja tem negligenciado essa parte importantíssima do Evangelho. Outro remanescente de um povo tem o Evangelho como a coisa mais importante do mundo e tem anunciado o Evangelho de uma maneira completa e feito a obra do Senhor. Nós estamos interessados e compromissados a cumprir aquilo que o Senhor espera da sua igreja. Amém? Nós estamos empenhados nisso. Nós queremos muito cooperar com o que o Senhor está fazendo na terra. Irmãos, é possível não, é certeza que se nós não fizermos nada, o Evangelho vai ser pregado, o reino de Deus virá. Jesus não precisa de você, você não é peça importantíssima para a obra de Jesus, eu não sou. A pastora não é. Nós não somos aos que pregam no domingo. O João é pastora. Não se tirar eles, vem outros, vem uma criança, vem qualquer pessoa, vem um iletrado. Deus não depende de nós, nós que dependemos dele. E nós estamos agindo como se Deus estivesse ali, nós procrastinamos a obra de Deus para Deus. Nós somos as pessoas mais malucas da face da terra. Existem pessoas que olham para a vida de ela é fora, né? Ela não segue, ela não faz parte da nossa religião, ela olha para a maneira como alguns crentes vivem e dizem, meu Deus, eles não têm medo de Deus, eles são loucos mesmo. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, irmãos, e cooperar. Abra comigo em Lucas 18. Irmãos, essa mensagem, ela toda é fruto de meditação particular, como devocional. Eu estou expondo ela dessa maneira porque o Senhor foi construindo isso no decorrer desses dias. Lucas 18 mostra a história de uma viúva. Nós vamos ler. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar o que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela,
Vou julgar a causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Olha isso, irmãos. Jesus conta uma parábola sobre o dever da oração, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Amém? Isso tem a ver com a gente pedir coisas para o Senhor, coisas pessoais. Mas Jesus enfatiza uma coisa aqui. Vocês viram o que falou o juiz iníquo? O juiz iníquo falou assim: é bem verdade que essa mulher está me enchendo, ela está acabando com a minha paz. Aonde eu vou, ela está. Julga a minha causa, julga a minha causa. Eu vou julgar para ela não me encher mais. Essa foi a frase e a fala do juiz. Aí Deus diz, vocês viram o que ele disse? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? O que Deus está dizendo? Eu não sou juiz iníquo. Vocês não são viúvas desesperadas, que ficam clamando por migalhas. A viúva, nesse tempo, irmãos, se ela fosse uma viúva sem filhos, ela tinha 2 destinos: a prostituição ou mendigar. Ela não tinha ninguém, não tinha parente, não tinha quem trabalhasse. Mulher não trabalhava. O exemplo é uma viúva desesperada, pedindo para julgar a causa dela contra um adversário, porque ela só tinha aquela saída, ela estava ali julgando, julga minha causa, julga. E Deus diz: eu não sou juiz iníquo. Eu posso fazer justiça aos meus escolhidos, e acaso eu não vou fazer aqueles que clamam dia e noite? O fato é, irmãos, será que nós estamos clamando dia e noite pela justiça real de Deus? Isso tem a ver com o dia do Senhor. Nós não vamos achar justiça na terra se um governo, um presidente, a qual é da nossa preferência, ou a qual é um presidente cristão, assumir o trono do Brasil. Talvez as coisas melhorem. Mas não vai ter justiça plena. Justiça plena só vai ter quando o rei vier. Se a sua confiança está no presidente atual sair e o outro que a gente espera assumir, você é um idólatra. Aliás, deixa eu melhorar. Calma. Eu vou chegar na parte que você é um idólatra, mas eu vou melhorar. Porque eu também espero, né? No caso, eu também espero que o presidente novo assuma. Mas vamos pular essa parte. Se você espera que a sua vida vai melhorar, ou que os problemas do Brasil vão acabar se o presidente que a gente espera assumir e o outro sair, nós estamos sendo idólatras. Nós estamos confiando e colocando a nossa confiança naquilo que não é Deus. Da mesma forma que nós estamos sobre a presidência de um presidente. E quando eu estou dizendo isso aqui, se você pensa diferente, não tem problema nenhum. Eu estou falando assim de uma maneira geral. Se você confia em um presidente e não em outro, isso é um direito seu, mas se você acha que a plenitude do Brasil, os nossos problemas vão acabar se o seu predileto vier assumir, irmãos, nós estamos tirando a confiança de Deus, e isso é muito fácil. Nós vimos na eleição, a igreja estava praticamente adorando o Messias, mas o Messias errado, o Bolsonaro. Messias Bolsonaro. Pensa que isso é como se fosse Deus dizendo assim: gente, eu vou deixar com que vocês não vejam o fruto da oração de vocês. Quem orou? Nem vou perguntar isso. Mas nós oramos, e não deu. E aí nós dizemos o quê? Foi roubado. Meu Deus, a igreja perdida. A igreja não confia
que o Senhor está no trono. Se a gente confia que o Senhor está no trono, imagina que ele virou as costas e alguém foi lá e burlou a urna. E Deus falou, poxa, aí não dá, eu não posso... eu não posso manipular. Gente, isso é a cara do povo de Deus, e não é aquilo, isso são viúvas. Deus está dizendo, acaso eu não posso fazer justiça aos meus escolhidos? Pergunta, irmãos, o que nós estamos clamando? Jesus está dizendo, ele fala uma coisa muito grave. Quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Será que esse povo vai estar acreditando no meu plano? Vai estar acreditando que eu tenho um plano perfeito? E que esse plano está todo contado aqui, ele tem uma história final. E a história final é que Jesus diz que o dia que ele vier, o tabernáculo, a morada do Senhor vai descer, e o próprio Deus vai morar junto com a gente, e ele vai enxugar do nosso olho toda a lágrima, não vai ter mais sofrimento. Irmãos, se nós estamos orando, Maranata, mas não estamos acreditando nesse clamor, nessa verdade, nessa palavra, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos vivendo de maneira negligente com tudo aquilo que a gente faz. E teve uma oração aqui hoje de manhã, que foi uma oração que encheu o ambiente. Foi mais uma oração de choro. E a oração foi assim, Jesus nos faz ficar fascinados por você. Sabe, irmãos, é o que eu tenho pedido ao Senhor. Eu não quero muitas coisas, mas eu quero ser um homem da presença. Eu quero ser um homem que ama a presença de Deus. Eu não quero perder isso. Eu quero poder cuidar das minhas filhas, ensinar minhas filhas, amar minha esposa, cuidar dela. Eu quero poder cooperar com a minha comunidade. Eu quero poucas coisas. Quero viver um pouco melhor, se eu quero. Só que, irmãos, eu não posso perder isso. Se eu perder o fascínio por Jesus, o meu castelo, aquilo que está embaixo, vai cair. E, caminhando para o final, Paulo tinha um objetivo na sua vida. Vocês assistiram a minissérie do Paulo, ou estão assistindo? Está na Disney. Ou não sei se está passando na Record, mas na Disney está lá, né? A Luana está assistindo, Líndia, a pastora, assistiram. Eu assisti a apresentação dos 3 primeiros capítulos, sabe? Assim, o início. E depois eu tive uma experiência com Deus, com sono. Não dá, né? Vamos assistir, gente, na cama, eu e a Luana, já tá. Ela coloca lá, às vezes não dá nem tempo de ver aquela chamada completa. Aí às vezes eu acordo com um choro dela, assim. Nossa, é muito lindo. Meu Deus, perdi tudo, cara. Que assisti domingo, né, à tarde, assim, fazendo polichinelo. Não, brincadeira, é que só não funciona à noite. À noite, de manhã dá para assistir. E, assim, segundo relatos, obviamente, é tudo que está na Bíblia, né, irmãos? Mas é uma coisa, você vê, é diferente ver. E a Luana esses dias ficou assistindo, e era tipo 2 horas da manhã, e ela chorando mesmo, assim, meu Deus, impactada. E no dia seguinte ela contou pra gente sobre Estevão, era a hora da pregação de Estevão, ali, a morte de Estevão. E o cara pregando o evangelho, os outros tacando pedra nele, e aí ele olha para o céu e fala a mesma coisa que Jesus falou na cruz: perdoa ele, Senhor. E isso impactou ela de uma maneira. E o Paulo, ele tinha um objetivo na vida. Abre lá em Filipenses, nós estamos finalizando. Filipenses 3. Filipenses 3. A partir do 2, Paulo falando com aquela igreja, dizendo: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão.
Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele é na sua morte, como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha um desejo, um objetivo na vida. Paulo tinha uma maneira de viver que possivelmente nós não vamos viver igual Paulo. Nós não vamos sofrer o que ele sofreu. Possivelmente não. Nós não vamos viajar em tantos lugares que ele viajou. Nós não vamos ser presos possivelmente por causa do evangelho. Mas uma coisa nós temos que copiar a Paulo, nós precisamos de um zelo, nós precisamos de um desejo de querer conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele, ser achado nele. Nós queremos poder fazer parte dos seus sofrimentos. Irmãos, para de algum modo, Paulo diz, para que de algum modo eu tenha parte com Ele na ressurreição, na sua ressurreição. Ele continua falando nesse mesmo texto, lá no versículo 18, no 17, vamos ler o 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e olha isso, irmãos, o Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Nós vivemos em dias, irmãos, onde o nosso Deus somos nós mesmos. É bem triste. Nós somos egoístas por natureza. Você já ouviu a gente falando aqui que o ser humano não presta, né? O ser humano não presta. Ele é mau. E Paulo está dizendo, olha, muitos, eu já disse a muitos, e agora digo sobre eles até chorando, que eles estão voltados para aquilo que é terreno. Então, é um problema você trabalhar para juntar, para comprar uma casa, estudar para mudar de profissão, para crescer financeiramente. Oramos pela bênção financeira. Não é pecado, irmãos. Prestem atenção no que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo para a igreja: essas coisas não são pecado, elas são lícitas, mas de alguma maneira ela está nos tornando idólatras e adoradores de nós mesmos, esquecendo do plano real do Senhor. Paulo disse lá em cima, eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele. Eu quero fazer parte da sua ressurreição. No geral, Paulo está dizendo, olha, eu quero estar lá naquele dia. Ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Nós precisamos sair desse lugar, irmãos, onde a igreja, o salão da igreja é um lugar onde a gente frequenta. Toda semana.
Nós precisamos sair do lugar onde a necessidade do outro não faz parte do meu problema. A necessidade, a alegria do outro também me incomoda. Poxa vida, porque poderia ser eu. Poxa, mas eu faço tudo certo. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, mas o que eu estou fazendo? O que Deus está fazendo comigo? Poxa, eu oro, eu jejuo, cara, faço tudo certo. Por que não acontece? Por que Deus está me provando? Gente, Deus não está querendo que a gente se comporte bem para nos abençoar. Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. Eu sinto no meu coração até quando nós vamos ser um grupo de viúvas. Ou até quando nós vamos ficar mendigando coisas. E vamos passar para a fase de começar a abençoar uns aos outros, e abençoar, e sair dessa porta aqui, sabe, irmãos? Poder fazer com que o evangelho seja anunciado. Nós estamos anunciando sobre a vida de um rei, do qual nós não conhecemos. Então, o papel da igreja nesses dias, o nosso papel como comunidade local, então agora eu estou dizendo para nós precisamos avançar, irmãos. Essa é a palavra nossa desse ano, a palavra de Deus para nós. Nós precisamos avançar, sair desse nível, sair do mesmo erro. Nós vamos continuar errando, irmãos, mas vamos vencer um erro e errar um outro erro diferente. Um outro problema. Sabe, Davi matou um urso, e depois Deus não mandou um outro urso, mandou um leão, e ele matou o leão. E depois Deus não mandou um outro leão, mandou um gigante. E depois não era mais um gigante, era o rei de Israel. Os problemas vão aumentando, mas a gente precisa passar de fase. A igreja precisa avançar, passar de fase. O evangelho que Jesus confiou nas nossas mãos não é sobre nós, é sobre Ele. Não é um evangelho que tem a ver com nós, com a gente, tem a ver com Ele, é sobre Jesus. Não é um convite a uma vida confortável, embora, irmãos, nós temos o dever de orar pelas pessoas, acreditar que as pessoas vão ser curadas ali. Hoje de manhã nós estávamos orando, aí apareceu um morador de rua ali. Eu fui lá falar com ele. Aí ele pediu arroz, feijão, assim, eu não tinha, eu tinha 10 reais na carteira, assim, difícil ter dinheiro, né? Eu falei, vou dar. Falei, toma, mas ele não pediu dinheiro, né? Aí ele começou a chorar e me abraçou, assim, cheirosão, me abraçou. De cara eu falei, poxa vida, acabei de tomar, cheirosinho. Sabe, irmãos, a gente precisa perder esse coração, as pessoas lá fora, quem sabe não era, minha mãe fala assim, olha, atende porque pode ser Jesus. E minha mãe nem é crente, mas ela ouviu, acho que meu avô que falava para ela, né, com assim, falando a palavra, que Jesus diz lá, eu tive fome, não me desse de comer. Acho que ele contou essa história para ela e ela não tinha um mendigo que ela não atendia. E quem sabe? Sabe, irmãos, nós precisamos sair desse campo. É um lugar de servir, nós estamos num lugar de servir, não de ser servidos para sempre. Nós precisamos ter o olho em coisas eternas. Quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Essa é a pergunta que a gente precisa sair daqui com ela nesse domingo. Eu tenho pedido graça ao Senhor para aumentar o temor dele na minha vida, na minha casa, na nossa comunidade. Acreditar naquilo que está escrito aqui. Sabe, irmãos, porque se tudo que está escrito aqui for verdade, nós estamos à iminência da volta de Jesus. Nós estamos à iminência da grande tribulação. Nós estamos vendo Israel sendo... Agora eu vi músicos e muitos músicos fazendo campanhas aí contra Israel. Muitas bandas.
inclusive bandas que eu gosto. O ódio por Israel aumentando. E nós negligenciando a pregação do Evangelho, o fim dos tempos, a vida da igreja. Nós precisamos acordar, irmãos. O Senhor está nos chamando para acordar. Nós cantamos hoje 3 canções a respeito do amor, da fidelidade e da volta de Jesus. Nós não combinamos. O Espírito tinha um plano. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, todos os dias, porque o reino dos céus está próximo. Eu quero pedir para vocês colocar em pé. Nós vamos orar. Nós cremos na realidade do reino que virá. A realidade do reino que virá já está no nosso meio. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, Ele está aqui. Então, Ele é parte do Rei. Ele está no nosso meio. Então, se você tem dificuldade com alguma coisa, algum pecado, se você tem uma doença, como nós já oramos, se você tem questões ao Senhor, falta de perdão, qualquer coisa, coloque tudo diante do Senhor agora. Porque a realidade a qual nós esperamos, a realidade, o reino de justiça, o reino de paz que vai vir, nós cremos que Ele já se manifesta no nosso meio quando nós pedimos. Por isso Ele diz: acaso eu não vou fazer justiça aos meus escolhidos que clamam dia e noite? Então, não estou dizendo para você não orar nada, não pedir nada, peça mesmo, porque eu estou ansioso para ver a manifestação do reino de Deus. Se você quiser vir à frente, se você quiser se posicionar de joelhos no seu lugar, em qualquer lugar, eu quero que a gente tenha um tempo de oração, ministração de louvor, para que o Senhor, Ele possa fazer com que essa palavra continue frutificando no nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a sua bondade é a maior realidade nessa sala, Senhor. Nós somos frutos da sua bondade, nós somos fruto do seu penoso trabalho, nós somos o fruto do seu amor incondicional, que não espera nada em troca, que não espera um bom comportamento. Jesus, nós somos fruto do seu extremo zelo, cuidado, ciúme por cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui foi e está sendo alvo do seu amor, Jesus. Desde antes da nossa existência, o Senhor já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu em você, o Senhor nos predestinou para sermos filhos do Senhor. Oh, Deus! E nós estamos aqui, Jesus, como a sua igreja, pedindo a sua graça sobre nós, Senhor. Nos dê graça, Senhor, para nos arrepender nessa manhã. Nos dê graça e fé para crer no Evangelho do Reino. Senhor, nos dê graça e fé para crer que nós podemos proclamar o seu Evangelho. Nos dê graça e fé, ousadia, Senhor, para orar por doentes e eles serem curados pelo seu poder, Jesus. Sabe, Senhor, nós cremos na plenitude do seu reino. É isso que nós estamos esperando, é isso que nós estamos ansiosos para acontecer.
Senhor, faz a realidade do seu reino descer para a terra. Quando o Senhor estava ensinando os discípulos a orarem, o Senhor ensinou também a eles dizerem: venha o seu reino. E nós estamos pedindo essa manhã: venha o seu reino sobre nós, Senhor. Venha o seu reino sobre nós. Se há doentes no nosso meio, que a realidade do seu reino venha sobre esse doente e ele seja curado agora mesmo, Senhor. Se há corações pesados, fechados aqui, com falta de perdão, venha o seu reino sobre esses corações, Senhor. Lava-nos, ó Deus, lava-nos com as suas águas purificadoras, Jesus. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos livra-nos do nosso egoísmo. Nos livra de pensar só em nós. Nos livra-nos de nos relacionar com as pessoas pensando naquilo que ela pode oferecer em troca. Nos livra-nos, Senhor, de fazer coisas para os outros, esperando que elas também façam para nós. Senhor, nós somos a sua igreja, nós queremos nos parecer com você, nós queremos amar incondicionalmente como o Senhor nos amou. Nos ajuda, Senhor, a viver o evangelho do reino. Nós queremos nos arrepender, Jesus. Nós queremos nos arrepender essa manhã. Nós esperamos por você, Senhor. Coloca o desejo da sua volta no nosso coração. Coloca o anseio pelo seu retorno no nosso coração. Jesus, levanta nos nossos dias a mensagem do fim dos tempos. Não como uma matéria da grade teológica, mas como sendo a consumação do seu plano. Senhor, faz com que as perspectivas do reino venham sobre o nosso coração como sendo a coisa mais importante para nós hoje. Ó Deus, nos ensina a viver por meio disso, Senhor, em nome de Jesus.